Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando o nosso culto de celebração ao Senhor. Nesta noite, nesse domingo, primeiro domingo do mês de janeiro e o primeiro domingo do ano de 2021. A palavra do Senhor no Evangelho de João diz, no capítulo 4, no versículo 23... Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. É diante dessa palavra que nós iniciamos nosso culto. O Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura aqueles que estejam na disposição do Senhor para adorá-lo, para engrandecê-lo. E neste momento vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos estar em espírito e em verdade, engrandecendo o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui, neste lugar, para engrandecer o Teu nome, para buscar a Tua face. Queremos, ó Deus querido, estar em espírito e em verdade, em adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, a força e o poder. Te pedimos, ó Deus querido, misericórdia, graça. Te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Ó Pai, venha, ó Deus, abençoar esse nosso culto. Venha, ó Senhor, se fazer presente, ó Pai, neste lugar, abençoando a vida de cada um que aqui já chegou, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor, ó Pai, tome nas Tuas mãos e que os nossos louvores, ó Pai, possam chegar até o Teu trono da graça como um cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Nos rendemos, ó Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. A chamada à adoração, em Hebreus capítulo 12, no versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Esse texto fala que nós fomos salvos pela graça do Senhor, é pela cruz. A cruz que era um momento de horror, desprezo, mas Jesus, Ele foi nessa cruz por você e por mim. Por isso nós vamos louvar o Senhor, nós vamos engrandecer esse nosso Deus que morreu na cruz e que ressuscitou por você e por mim. Vamos cantar quebrantado. Eu olho para a cruz, E para a cruz eu vou, e para a cruz eu vou, o seu sofrer, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. meu Salvador. Na cruz mostrou O amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. diz assim: Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
teu nome, Senhor. Merecida vida, graça recebi, de graça recebi, por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. diz assim, ó, Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. adora o Senhor nesta noite, Me porque a chamou, cruz te chamou, gentilmente, a cruz de Cristo que te me liberta atraiu do e pecado, eu, sem palavras, te liberta da me escravidão, aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. essa cruz de Cristo que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque Deus é bom em todo tempo, em tempo todo Deus é bom. Vamos dizer isso? Deus é bom em todo tempo, e o tempo todo Deus é bom. Amém? Vamos ficar de pé, mas vamos cantar justamente isso, que Deus é bom, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Vamos bater palma? Vai dizer assim: o Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diz assim: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
misericórdia para sempre. Todos os povos, Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. levanta a tua mão e adora o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui neste lugar. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. porque Deus é bom. Deus é bom. você vai dizer assim, ó, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Boa, palmas. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. aleluia. Louvado é esse nosso Deus, porque Ele é bom. Vamos fazer a leitura bíblica alternada do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Miqueias, capítulo 7, versículo 18, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, 10 e depois o capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daquele que o ama e obedece os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Agora todos, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? Quero chamar aqui a nossa irmã Madalena para orar ao Senhor, fazer uma oração de louvor ao Senhor nesta noite. Salve, amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Oremos. Pai amado, Pai bendito, Deus
justo e santo. A Ti, Pai, digno de toda a honra e todo louvor. Damos graças, Senhor, por estarmos em Tua casa, nesse momento, realizando esse trabalho, iniciando esse ano, né, a Tua casa, Senhor. Dando graças a Ti por tudo que o Senhor tem nos concedido. Venha abençoar esse ano, meu Pai, que seja um ano abençoado para todos nós. Abençoe esse trabalho, que o mesmo seja para honra e glória do Seu santo nome. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite, porque Deus é Deus. Vamos dizer, Deus é Deus. que nós não adoramos Ele só porque Ele pode contribuir com algo, mas nós adoramos Ele porque Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diz assim, se Ele fizer, Ele é Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e de mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Adora o Senhor nesta noite, Eu adoro pelo que Ele porque faz. Ele é Eu Deus. adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E acredite nas suas circunstâncias, que esse Deus é um Deus maravilhoso. Levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus Deus é grandioso. Deus é Deus, Nós temos que adorá-lo, é Deus, porque Ele
é feliz. Como Ele é Deus, como Ele está na nossa vida, nós somos felizes. Nós vamos dizer isso cantando o hino do nosso cantor cristão, 398, Sou Feliz. Vamos ficar de pé para nós cantarmos esse hino bem animado. Vamos bater palma? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e a dor que convence tentações, ó sempre eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Diz assim, igreja, sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, meu Senhor. O meu Salvador Foi pago foi pago de um modo cabal. Valeu, Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, pela graça. graças dou. Pela graça do Senhor, nós somos felizes. Sou feliz Com Jesus, com Jesus. nós somos felizes com Sou Jesus. feliz com Jesus, Nosso Senhor. meu Senhor. Minha vida eu anseio o meu Salvador. Em breve, Em breve virá me levar ao céu de bom, para sempre morar. os remidos do Senhor. Do Senhor. Sou feliz E sou feliz com Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E sou feliz com Jesus, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Poder assentar, meus queridos. Nós somos felizes com Jesus, que é o nosso Senhor. Neste momento, eu quero, antes de passar para
meditação da palavra de Deus nesta noite, eu quero fazer aqui um momento de oração. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, dessa pandemia, e alguns amigos nossos têm pego, alguns amigos nossos têm falecido, e nós temos perdido entes queridos para essa pandemia. Nossa família mesmo, já perdemos alguns familiares que foram vencidos por essa pandemia. Algumas pessoas têm lutado, algumas estão na UTI, momentos difíceis. E o pastor Maciel, da Igreja Batista Filadélfia, ele pede oração pela sua prima Solange, que está internada na UTI, muito mal. E ele tem mandado notícia diariamente. E tem acompanhado. Como é difícil, meus queridos. Como é difícil. A luta de uma pessoa contra essa doença. Algumas pessoas, infelizmente, têm brincado. Não têm levado a sério. Mas nós precisamos levar a sério. Porque essa doença não está de brincadeira. Eu tenho uma grande amiga lá no Rio, que ela também está internada. O nome dela é Kelly. Ela é esposa do meu ex-professor de escola bíblica, na época que eu era adolescente. A conheço muito bem. E ele também tem mandado notícias diariamente. Tem dias que está bem, mas tem dias que está mal. Tem sido uma luta para poder respirar este ar que para nós hoje é tão fácil, mas para as pessoas que estão com Covid-19, contaminado pelo coronavírus, tem sido uma luta. Nós precisamos, meus queridos, orar ao Senhor. Então, neste momento, nós vamos levantar um momento de clamor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessas pessoas que estão internadas, tenha misericórdia dos médicos, dos enfermeiros. A minha irmã, ela trabalha no hospital e ela tem visto a luta diariamente ali. E ela tem falado como é difícil e como é triste. Às vezes no enterro você perde um ente querido e você nem pode ir para poder se despedir porque tem um número limitado. Foi o que aconteceu com a família da minha esposa, quando perdeu os entes queridos ali. Muitos não puderam ir, era limitado. Quando faleceu meu tio, também foi limitado apenas para 10 pessoas somente estar no velório. E como, meus queridos, é difícil quando você quer se despedir, quando você quer estar ali, ter o último contato com aquela pessoa amada e você não pode estar. Então nós precisamos orar, precisamos clamar. Então feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Clame agora ao Senhor, pede, Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude a enfrentar essa pandemia e a vencer essa pandemia, para que essa pandemia se acabe. Nós queremos voltar com o nosso culto normalmente, mas essa pandemia ainda não permite. Clame ao Senhor nesta noite. Quantos gostariam de estar aqui no culto e não pode estar? Quantas pessoas, quantas famílias estão agora chorando
porque perderam o seu ente querido. E nós, como igreja, temos que sentir a dor dessas pessoas. Nós temos que chorar com o que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, aqueles que já foram curados, aqueles que já estão em casa. É alegria e nós devemos também celebrar. Pai querido, Pai amado, Pai das misericórdias, neste momento a tua igreja está diante do Senhor, Pai, para clamar a ti, para buscar a tua face, para dizer que só o Senhor é Deus, para dizer, ó Pai, que nós precisamos do Senhor mais do que nunca, ó Pai, neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Neste momento, ó Pai, que o nosso país, nosso estado, a nossa cidade, o nosso mundo está sendo, ó Pai, ceifada por uma praga que tem levado muitas vidas. E quantas famílias têm chorado, quantas famílias têm perdido um ente querido, quantas pessoas, ó Pai, não têm podido ir ao cemitério para poder se despedir, quantas famílias estão, ó Pai, afastadas por causa dessa pandemia que dominou, ó Pai querido, esse nosso mundo. E a nossa esperança, ó Pai querido, não está na política, na economia, nos médicos, nos cientistas, na vacina, mas a nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor está sentado no trono, governando todas as coisas, ó Pai. O Senhor não perdeu o controle da história da humanidade, mesmo diante dessa pandemia, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça. E por isso, ó Pai querido, nesta noite nós levantamos esse clamor, porque entendemos, ó Pai, que nós somos fortes quando a Tua igreja se reúne para orar a Ti. Quando o Teu corpo, ó Pai, está reunido, unido em conformidade, em oração e clamando a Ti. E Te pedimos, ó Deus de amor, a Tua misericórdia. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor ouça a nossa oração e responde, ó Pai, a nossa oração. Não nos deixe, ó Pai querido, sós, neste momento tão negro na história da humanidade. Nós clamamos ao Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, para que este anjo da morte, que está solto, ó Pai querido, neste mundo, possa ser repreendido e não venha tocar em nenhuma ovelha, ó Pai, desta igreja. Que esta praga, ó Pai querido, não venha sobre nós. Pedimos, ó Deus querido, a Tua santa e poderosa proteção. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Mas é claro que nós precisamos também fazer a nossa parte. Não podemos, ó Pai, ser imprudente. Viver, ó Pai, como essa pandemia não existisse. Existe, ó Pai, infelizmente, pessoas vivendo de uma forma, ó Pai, que não deveria estar vivendo. Agindo de forma que não deveria estar agindo. E te pedimos, ó Deus querido, a Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus bendito. Ó Deus, venha sobre nós. Mas agradecemos, ó Pai querido, por aqueles que pegaram, ó Pai, o coronavírus. E hoje, ó Pai, já estão em casa, já estão recuperadas.
Hoje, ó Pai querido, pode cantar um cântico de vitória porque conseguiram vencer. Nós, ó Pai querido, agradecemos ao Senhor, reconhecemos, porque nós temos um coração gratos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Mas colocamos diante de Ti a Kelly, a Solange e tantos outros que ainda estão internados nos UTIs, em situações graves, situações delicadas, e as famílias, Senhor, estão ali, abatidos, tristes. Nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, ajude, age, abençoe os médicos, os enfermeiros, cada um que trabalha no hospital. Nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Queridos, quero, neste momento, trazer a meditação da palavra do Senhor. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo do 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo do 1 ao 13, para a meditação da palavra de Deus nesta noite. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo e ao seu encontro e perguntaram: tu vem em paz? E ele respondeu: venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a sua aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: esses são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé:
manda trazê-lo, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Oremos. Bendito, ó Deus, és tu, e queremos, ó Deus querido, neste momento ouvir a tua voz. Fala através do teu servo nesta noite, para o coração de cada um que está ouvindo agora esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder assentar. Tempo de uma nova unção. Tempo de uma nova unção. Esse é o tema da mensagem desta noite que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa primeira mensagem do ano de 2021. Existe um velho ditado que diz: ano novo, vida nova. Mas parece que nós estamos ainda com o mesmo problema do ano de 2020. Já estamos enfrentando uma pandemia, temos ainda uma incerteza de quando será a vacina, temos ainda uma incerteza na questão da economia do país, temos uma incerteza sobre a segurança, sobre a saúde pública. Os problemas ainda continuam, não mudou. Virada de ano não significa que os problemas passados irão sumir, irão desaparecer. Ano novo, na verdade, não significa uma vida nova se nós não tivermos uma postura para mudar. Se nós não mudarmos o interior, as coisas velhas vão continuar dentro de nós. E nós vamos continuar vivendo as mesmas práticas do ano anterior. Se nós, meus queridos, queremos ter um ano diferente do ano de 2020, e neste ano de 2021 nós precisamos mudar. Precisamos, meus queridos, ter um outro olhar. Precisamos compreender que Deus, Ele quer fazer algo poderoso na sua vida e na minha vida. Mas para isso, nós precisamos entender alguns princípios para que as coisas possam mudar. Não é apenas virada de ano que as coisas mudam. Não é nada automaticamente, mas sim é quando nós abrimos a nossa vida para que Deus possa operar em nós. Por isso, quando eu olho para esse texto, para a vida de Davi, relatada aqui, eu descubro que algo muito especial aconteceu para que uma mudança acontecesse. Não só na vida de Davi, mas também de toda uma nação. Quando nós, meus queridos, queremos mudar, nós precisamos pedir ao Senhor a unção do Espírito Santo seja derramada em nós, para que nós não continuemos o mesmo. Então, nesta noite, eu quero estudar aqui alguma expectativa de que Deus Ele pode fazer das nossas vidas. E que nós precisamos ter a unção do Espírito Santo derramada em nós. Quando eu olho para os desafios, para esse ano de 2021, nós teremos muitos desafios. Nós precisamos pedir ao Senhor a unção do Espírito Santo em nós, porque sem isso nós não vamos conseguir avançar, sem isso nós não vamos conseguir caminhar,
E nós precisamos ter a unção do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós precisamos ter a unção do Espírito Santo para poder caminhar. E a primeira coisa que eu quero aqui tirar de aprendizado para nós é retirar toda acomodação ao estado das coisas. Olha comigo no versículo 1, que está aqui projetado. Vamos ler todo mundo junto? O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Bem, o reino de Israel tinha agora um rei governando. Era algo que o povo havia pedido, era um desejo do povo. Mas infelizmente Saul ele foi rejeitado pelo Senhor. E Deus agora havia levantado um novo rei. Deus queria agora escolher uma nova pessoa para poder governar o seu povo. Porque as coisas não estavam indo muito bem. A direção do Senhor não estava indo muito bem ali, porque o Saul não queria mais ouvir a voz do Senhor. O grande problema, meus queridos, era que Saul ele rejeitou o Senhor, e Deus agora também havia rejeitado Saul. E agora se levanta uma nova pessoa, um ungido do Senhor, para poder agora caminhar. Mas a grande questão, quando o Senhor ele levanta pessoas, quando o Senhor ele vai ungir as pessoas, existem muitas pessoas que têm medo da unção. Existem muitas pessoas que ficam com medo, porque essas pessoas vivem uma vida medíocre na sua vida espiritual. São pessoas que não têm um relacionamento sério com o Senhor. São pessoas que não conseguem conviver com o Senhor. Por causa disso, por causa da sua mediocridade, com a sua vida espiritual, elas não conseguem se relacionar-se com Deus. Como elas não conseguem se relacionar-se com Deus, elas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Por exemplo, olha o que Deus está fazendo nesse período da pandemia. Será que você tem conseguido ver a mão de Deus agindo? Quantas pessoas, meus queridos, têm sido alcançadas pelo Evangelho do Senhor durante esse período de pandemia? Mas infelizmente muitas pessoas que vivem na sua mediocridade não conseguem olhar para o além. Essas pessoas na verdade têm um obstáculo que atrapalha e precisa então remover. Primeira coisa então que ela precisa remover é que não seja limitado pelos seus temores. Esse é o primeiro obstáculo ao derramamento da unção de Deus, a era dos temores que os servos de Deus têm. Olha comigo no versículo 2. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, todo mundo? Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. É interessante, meus queridos, nós notarmos, quando Deus ele chama os seus servos, muitos têm medos. Quando Deus desafia para uma obra, muitos têm medo. Muitos colocam medo, e Samuel aqui não era diferente. Ele estava dizendo: olha, quando eu for fazer isso, Deus, olha, o rei vai me matar. O nosso relacionamento já não está boa. Deus, olha, ele vai querer me matar. Muitas vezes nós colocamos barreiras para poder não agir. Samuel era a mesma coisa aqui. Deus estava chamando ele para poder ungir um novo rei. E olha só o desafio para ele. Deus estava chamando ele para poder ungir aquele que seria o novo governante de Israel. E ele estava com medo. Ele disse: olha, ele vai me matar. Muitas vezes, meus queridos, o medo ele é paralisador na obra do Senhor. O medo faz com que a gente não avança na obra.
O medo faz com que a gente não trabalhe para o Senhor, porque nós temos medo. E muitos irmãos têm medo do Espírito Santo. Muitos irmãos têm medo de ser usado pelo Espírito, porque acha que isso é coisa de pentecostal, porque talvez não teve uma experiência de conversão genuína, ou porque a sua vida é uma vida de mediocridade espiritual, ao qual não tem um relacionamento sério com Deus, não consegue buscar o Senhor, não consegue viver uma vida digna do Senhor, e isso tem atrapalhado a igreja, tem atrapalhado o reino de Deus, tem atrapalhado a obra do Senhor. O medo, ele vai nos afastando de Deus. Nós precisamos, meus queridos, ser cheios do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos orientados pelo Senhor e guiados pelo Senhor. Amém? Quando nós estamos longe do caminho do Senhor, quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós vivemos uma vida de mediocridade. Nós vivemos uma vida de medo, uma vida ao qual o Senhor não se agrada. Samuel estava colocando aquilo que estava dentro do seu coração, e não há problema nessa questão. É importante nós falarmos para Deus: não, Senhor, eu tenho medo sim, mas o Senhor diz: vai porque eu estou contigo. A segunda coisa, não há lugar mais seguro do que estar nas mãos do nosso Deus. Busque a santificação da sua vida. Olha comigo no versículo 5. Respondeu ele: venho em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele consagrou ele e Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Meus queridos, para nós adorarmos ao Senhor, nós precisamos nos santificar. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe por quê? Em muitos cultos, vem pessoas e não conseguem adorar ou ouvir a voz do Senhor. É porque essas pessoas não estão consagradas a Ele. É porque essas pessoas não vêm para o culto para poder se consagrar. O culto ao Senhor é este momento de consagração. E será que você nesta noite se consagrou ao Senhor? Será que nesta noite você se purificou, se limpou? Porque santificação é uma limpeza. Santificação é uma busca ardente do Senhor nos nossos corações, aonde você tem que dizer: olha, eu estou indo para a igreja porque eu quero buscar o Senhor, eu quero estar cheio do Senhor, cheio do fogo do Senhor dentro de mim, eu quero cada vez mais e mais viver para o Senhor. Santificação não é uma opção para crente. Não é uma opção, mas é uma obrigação. E o texto, ele é muito claro, que diz que se você não se santificar, você não pode ver o Senhor. Porque existem pessoas que vêm culto e mais culto e mais culto e continua do mesmo jeito, não muda, não é transformado, não sente o Espírito Santo. É porque essas pessoas não se santificaram. É porque essas pessoas não se limparam. É porque essas pessoas continuam do mesmo jeito e não querem mudar. E a santificação é quando nós olhamos para nós e dizemos: miserável homem que sou pecador, eu preciso ser purificado pelo Senhor. É como Isaías, quando teve aquela visão e falou: ai de mim. Nós precisamos, meus queridos, nos santificarmos, tirar toda a sujeira que está dentro de nós e dizer: Senhor, eu quero viver para a Tua obra, eu quero ser transformado. Mas será que você quer receber a unção do Senhor? Será que você quer se consagrar ao Senhor?
Uma das coisas importantes para nós nos consagrarmos ao Senhor é quando nós fazemos o jejum. Quando nós, meus queridos, temos um momento de oração, um momento de leitura bíblica, um momento de devocional. Quando nós temos prazer para ir para a casa do Senhor e dizer: olha, Senhor, estou aqui para poder te adorar. Samuel, antes de prestar o culto ao Senhor, ele pega toda aquela família e diz: vem santificar, porque nós vamos entrar na presença do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, quando estar na presença do Senhor, nos santificarmos. Não continuar do mesmo jeito. Mas para que você possa receber a unção do Senhor, tome cuidado com seus valores. Olha comigo no versículo 6 e no versículo 7, que diz: quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Uma das razões, meus queridos, para que nunca sejamos cheios do Espírito Santo, é que os valores do mundo nós adotamos. Não temos mais os valores celestiais, os valores do reino, os valores de Deus. Nós começamos a pensar como o mundo pensa, a agir como o mundo age e a fazer as coisas que o mundo faz. Para muitos, se todo mundo está fazendo algo errado, então é melhor eu fazer também algo errado, porque está todo mundo fazendo, eu tenho que agir como todo mundo. É aquele ditado: é Maria vai com as outras. Não temos os pensamentos mais celestiais, o pensamento de Deus, um pensamento puro. Não paramos para analisar ou pensar em meus passos o que faria Jesus. Por isso, é algo muito difícil quando nós estamos agindo com os valores do mundo. Não buscamos e valorizamos as coisas de Deus e o cuidado de Deus. E o apóstolo Paulo nos alerta sobre isso, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que aproveiteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos chama aqui a atenção dizendo: não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, olha, vocês não precisam aceitar as coisas do mundo, vocês não podem aceitar. Não fique conformado com isso. Porque em vocês agora tem uma renovação, e ele diz: olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a nossa mente agora é uma nova mente, é uma mente mais aberta, uma mente do Senhor em nós, porque nós somos Cristo, ou melhor dizendo, nós somos pequeno Cristo aqui na terra, e isso significa o nome de cristão. O nome cristão significa pequeno Cristo, e nós precisamos honrar este nome. Nós temos que agir como Cristo agiu, falar como Cristo falou, pensar como Cristo pensa. A nossa mente deve ser uma mente transformada, uma visão, meus queridos, agora diferente. Mas infelizmente há muitos crentes que não tiveram a sua mente transformada e mudada. Por isso não consegue transformar o mundo, não consegue abalar a sociedade, porque não tem uma nova mente, não tem uma renovação. A nossa mente e a nossa visão precisa ser uma visão voltada para o Senhor. Nós poderemos mudar esse mundo quando nós entendermos que a nossa mente é uma mente transformada. Não indo atrás dos outros.
mas agindo como Cristo agiria. E é muito fácil. Como que eu devo então agir, pastor? É só você se perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus em meus passos? Nós precisamos ter uma nova mente. Se está todo mundo fazendo algo errado, eu não vou fazer. Eu vou agir diferente, porque eu tenho a mente de Cristo. E a unção, ela só será derramada sobre aqueles que desejam adequar sua visão de vida e valores ao que Deus tem para eles, e não para que eles desejam ou que eles querem de Deus. A unção não é um meio da gente manipular Deus, mas é sim, podemos ser dominados e controlados por esse Deus maravilhoso, cheio de poder, cheio de graça que vem sobre nós. Por isso, o que você tem sonhado? O que será que Deus ele quer de você? Aonde você tem investido a sua vida, seu tempo, seu dinheiro, sua amizade? Se você quer ser cheio da unção, se você quer viver aquilo que Deus ele quer para você neste ano de 2021, você precisa se colocar na disposição de Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura. Porque nesse tempo Deus está convocando homens e mulheres segundo o seu coração. Que serão pessoas que irão transformar a sua sociedade. Que irá mudar. Pessoas que tenham um novo pensamento. Que não tenham esses valores desse mundo corrompido. Infelizmente, nós temos visto muitos crentes entrando na política e têm sido corrompidos, porque não conseguem ter uma mente de Cristo. Não conseguem ter uma mente transformada pelo Senhor. Mas não podemos ir muito longe, talvez até mesmo no trabalho, aonde muitas pessoas que têm trabalhado, e nesses trabalhos, a pessoa pega lá alguma coisa e desvia alguma coisa, porque não tem a mente de Cristo. Porque, veja, olha, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu pegar esse lápis aqui da minha empresa. Não tem problema nenhum eu ficar conversando na roda aqui, e o pessoal está falando palavrão, e eu também vou falar junto palavrão. Não tem problema nenhum. São pessoas que não têm a mente de Cristo, não foram renovadas, e não conseguem transformar as pessoas que estão à sua volta. O Senhor nessa noite diz: olha, você precisa mudar. Há um tempo de uma nova unção. Há um tempo de uma mudança, de uma transformação. Há um tempo agora ao qual nós estamos chegando, e o Senhor ele quer levantar homens e mulheres para poder fazer a diferença. Porque a vinda de Jesus está próxima. Jesus está voltando. Não sabemos o dia, nem sabemos a hora, mas Jesus está voltando. Por isso há uma urgência na pregação do Evangelho. E a pergunta é: será que Deus ele pode contar com você? O seu coração está voltado para o Senhor? O seu coração está voltado para Jesus? Será que você quer ser uma pessoa cheia da unção, cheia do poder de Deus? Uma pessoa que possa fazer a diferença neste mundo, nessa sociedade, na sua amizade, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver? Quais são os seus valores? Valores do reino ou valores do mundo? Mas este é um tempo de uma nova unção que está disponível para todos nós.
que olha só comigo no versículo 12. Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge, porque este é o mesmo. Quando eu olho aqui para esse texto, a gente pode aqui descobrir que a unção de Deus no Velho Testamento era apenas para algumas pessoas. Não era para todo mundo. A unção, ela vinha para algumas pessoas. Algumas pessoas naquela época eram algumas pessoas que eram ungidas: rei, sacerdote e profetas. Somente esses 3 tipos de pessoas era que poderiam ser ungidos. E nessa unção o Espírito Santo entrava sobre eles. O óleo naquela época representava, era um simbolismo dessa unção, do Espírito Santo entrando sobre eles, ao qual eles poderiam então ser revestidos do Espírito Santo e agir em nome do Senhor. Nós estamos no Novo Testamento e pela graça de Deus se cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, no versículo 28 e 29. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Esta profecia se cumpriu lá em Atos capítulo 2, ao qual o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essas pessoas agora têm o Espírito Santo. Essas pessoas agora têm o Espírito que antes, no Velho Testamento, era apenas para rei, sacerdote e profetas. Mas agora, o Senhor nos chama para nós sermos justamente essas pessoas. Profetas, para poder anunciar o reino do Senhor. Sacerdote, aqueles que se apresentam diante do Senhor. E reis, nós reinaremos com o Senhor quando Ele vier. Nós precisamos, meus queridos, ser essas pessoas cheias do Espírito Santo, agindo. E Jesus disse que nós poderemos fazer obras iguais ou muito mais do que Ele fez. Lá em João capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo é que nós poderemos fazer obras muito maiores que Ele fez. Em questão de quantidade. Lá em Atos capítulo 5, no versículo 12 a 15, vai dizer isso. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de se juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, e pondo os doentes serem levados para as ruas e colocados leitos e marcas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra projetasse sobre alguns deles. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Muitas coisas extraordinárias os discípulos estavam fazendo em nome de Jesus, porque aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. Aqueles homens tinham poder para poder agir em nome do Senhor. E o povo ficava então maravilhado com aquilo. O povo então olhava para aquilo e via o poder do Senhor. E muitas pessoas pegavam então os doentes e ia colocando na rua, em fileira, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra pudesse curá-los, para que eles recebessem a graça do Senhor ali. Isso é algo maravilhoso,
quando nós somos usados pelo Senhor, quando nós, meus queridos, temos o Espírito Santo para poder levar essa palavra de mensagem, essa palavra de libertação, essa palavra de cura, essa palavra que transforma a vida. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos, meus queridos, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, cheio da Tua unção, para poder agir nesse ano de 2021. Eu não quero, Senhor, continuar do mesmo jeito que eu estava no ano de 2020. Eu quero este ano, um ano diferente, um ano cheio da unção do Teu Espírito, para poder fazer algo extraordinário. Agir com o poder do Espírito Santo. É claro que muitos ficam com medo, muitos não querem pedir, mas aqueles que pedem são aqueles que irão experimentar coisas grandiosas, coisas maravilhosas, porque quem faz essa obra não somos nós, mas é Deus. Amém? É Deus que faz, quando nós nos colocamos na disposição do Senhor. Quando nós, meus queridos, somos o instrumento nas mãos de Deus. Quando nós queremos que o Senhor age através de nós. Para o ano de 2021, é um novo tempo. É um novo momento. E para isso, nós precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça. Para o ano de 2021, nós precisamos, meus queridos, clamar ao Senhor, pedir: Senhor, venha sobre nós. Venha, Senhor amado, operar em nós. Venha, Senhor amado, me ajudar a trabalhar mais em prol do Teu reino. Está difícil, Senhor, esse ano. Sim, nós estamos enfrentando uma pandemia. Mas quando nós estamos cheios da Tua unção, Senhor, nada pode nos parar. Nada pode nos segurar. Nada. Porque nós somos um instrumento nas Tuas mãos. Um instrumento nas mãos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quero concluir a mensagem desta noite dizendo que um novo tempo exige de nós uma renovação da graça do Senhor. Pessoas poderão escrever a história quando nós estamos cheios do Espírito Santo e dizendo que nós somos pessoas do Senhor, instrumento vivo, pessoas de Deus que trabalhou em prol da sua causa. A história, ela não acaba quando nós morremos, porque o nosso testemunho, ela continua. Quantas pessoas já passaram e a história dela ainda continua viva no nosso coração, porque eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas que fizeram a diferença na sua geração. Eram pessoas que marcaram a sua história. E será que você tem marcado a sua geração? Tem impactado vidas? Que o Senhor, Ele fala para nós é sermos pessoas cheias do Espírito Santo neste ano de 2021. Ser revestido da unção do Senhor. Homens e mulheres que deixam o sono profundamente, que deixam a acomodação, que vençam seus temores, que confiam no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso, que reciclam seus valores na sabedoria de Deus e não no pensamento humano.
pessoas que são insaciáveis em busca da santificação, porque sem a qual nós não podemos ver a Deus. E a pergunta que o Senhor nesta noite faz: você é essa pessoa? Será que você é essa pessoa ao qual eu posso contar? Porque nesse ano de 2021, Deus Ele quer te usar. Mas será que você é servo do Senhor? Gostaria que você agora fechasse os seus olhos. E você agora vai dar uma resposta para o Senhor. O Senhor pergunta: você quer ser cheio do Espírito Santo? Ou você quer continuar do mesmo jeito? E você vai dizer sim ou não. A bola agora está com você. Quem chuta ao gol é você. Você decide neste momento. Ninguém pode tomar essa decisão, somente você. O Senhor te convida para que este ano de 2021 você possa participar da obra do Senhor. Que você deixe a mediocridade da sua vida espiritual e que você se torne uma pessoa cheia do Espírito Santo, revestida da unção do Senhor. Que você deixe a acomodação e que você confie no Senhor. Ó Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, é neste momento, ó Pai, de decisão, nesse momento, ó Pai querido, de mudança, de comportamento, ao qual nós queremos dizer para o Senhor: venha nos encher do Teu Espírito, venha, ó Pai querido, sobre nós, e nos ajude, ó Pai, a mudarmos, mudar, ó Pai, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos valores, sair da acomodação, te servir, ó Pai, trabalhar em prol do Teu reino, fazer a diferença, marcar, ó Pai, a nossa geração. Mas para isso, ó Pai, depende de nós. Depende, ó Pai querido, se nós realmente queremos isso. Ou, ó Pai, se ao sair desta igreja, quando colocarmos nosso primeiro pé ali do lado de fora do templo, toda essa mensagem, ó Pai, irá cair por terra. Se os nossos corações não estiverem voltados para o Senhor, se não estivermos, ó Pai, dispostos a nos santificarmos, a buscar a Tua presença, a clamar a Ti, a dizer que só o Senhor é Deus, não apenas, ó Pai querido, em cânticos, mas é em nossa vida. Um desejo, ó Pai, ardente tem que arder no nosso coração, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, ó Pai. Que nós, ó Pai querido, possamos receber essa unção do Teu Espírito para agir, para fazer, ó Pai, algo maravilhoso. Milagres, ó Pai querido, possa acontecer no nosso meio. Coisa, ó Pai, extraordinária possa acontecer no nosso meio para glorificar o Teu santo e glorioso nome, ó Pai. Quem pode fazer isso é o Senhor. E nós clamamos, ó Pai, e colocamos à Tua disposição. Venha sobre nós. Muda, ó Pai querido, o nosso comportamento, nossos valores, a nossa mente, ó Pai, seja a mente de Cristo. Que nós, ó Pai querido, possamos andar como Cristo andou nessa terra, olhando para Ele, ó Pai. Que a Tua unção
do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre nós. E que esta igreja, ó Pai, seja uma igreja cheia do Teu poder, cheia da Tua graça. Seja uma igreja, ó Pai querido, que vibra, ó Pai, no Teu Espírito e celebre ao Senhor no Teu Espírito, ó Pai. Que esse poder dos altos céus venha sobre nós e cubra-nos, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua unção. Enche-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar esse hino, a Tua unção. Quero sempre estar diante de Ti. Feche os seus olhos. Faça desse louvor uma oração. Continue orando ao Senhor, se colocando na presença de Deus. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, Pronto para sentir pronto para sentir e receber o Teu poder. além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova
poder assentar. Estamos chegando ao final do nosso culto. Quero só lembrar os irmãos, o nosso dízimo, as nossas ofertas. Os irmãos não deixem de contribuir. Lembrando a nossa oferta para o nosso missionário de Felipe Guerra. Os irmãos podem estar enviando. E agradecendo aos irmãos que estão aqui. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração pelo nosso canal do YouTube. Sexta-feira, nossa sala de oração. Os irmãos estão todos convidados a participar desse momento no WhatsApp, nossa videoconferência, para estarmos juntos, orando uns pelos outros, qual o Senhor tem nos abençoado. Oremos então para encerrar esse nosso culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai, por esse culto de louvor, de adoração, de celebração ao Teu santo e glorioso nome, porque só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, a força e o poder. E agora, ó Pai, nos despedimos da Tua presença, com a Tua santa proteção, nos levando, ó Pai, para casa, abençoando, ó Pai querido, a nossa família, abençoando, ó Pai, nossa semana, nos guardando e nos livrando, ó Pai, de todo o mal, de tudo, ó Pai querido, que venha contra nossas vidas, e aquilo, ó Pai, que vier, nós possamos vencer em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor e colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, aqui na Igreja Batista do Moreno, espalhado nesse mundo afora, e que o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a todos, meus queridos.